Cultura em pauta, onde a Paraíba toca. Ouvimos as canções Legal e Legal, Os Trocadilhos da Liberdade, do Metabit. Faca Molada, com Valdonato. Vagalumes de Olhar, de Jackson Envenenado. E Desamor, de Xandão Viajante. Vamos entrar no ar, hein? Vamos entrar no ar, falar de Então, vamos cultura. mandar, Marcelo, um abraço aí para os nossos ouvintes. Falar de cultura. Arthur Silva, Germana Almeida, nossa querida Vera Grangeiro, um cheiro, Veroca, Leledo, Carla Cantalice, Silvinha França, escritora aí de Araçagi, Mariano Ferreira, de Dona Inês, nosso grande poeta Mariano, Bibil do Vamos Jatobá, entrar na agora. Lagoa Grande, Conversar Raminho sobre Talibã, aqui em Guarabira, Soraya Aires, Gerson Neto e Sara, Francisca Nunes e Antônio. Ok. Aqui estão todos aí também, João, Ok. do Jornal União. Um nosso grande abraço aí e gratidão pela audiência. Papo Cultural, entrevista. Vamos entrar. Então, nosso papo cultural de hoje à tarde, estamos aqui recebendo, né, para o nosso prazer, no nosso papo cultural desta quinta-feira, o ator global, diretor, cineasta, produtor cultural, ativista cultural, Beto Quirino. Boa tarde, meu querido Beto Quirino, seja muito bem-vindo ao nosso papo cultural. Boa tarde, minha querida. Boa tarde a todo mundo que está ligado aqui na Nordeste FM, Guarabira, essa cidade que sempre me acolheu, tá? E é muito bom estar conversando sobre cultura, sobre arte, sobre cinema, sobre teatro. E eu queria também mandar um abraço, tá, ao pessoal que hoje foi interessante porque eu consegui entrar em contato com a turma pioneira da Escola Polivalente lá no Castelo Branco, em João Pessoa. E é uma turma que a gente vai fazer 46 anos, cara. Então, abraço aí pro pessoal, pra galera, meu querido Joel, Silvano, Urbano, enfim, toda a galera, um cheiro. E, Nana, antes da gente começar a conversar, eu queria Fique à vontade. só ilustrar, né, um texto que você falou sobre o Luiz Queiroga. O grande Luiz Queiroga, que ele escreveu, né, os textos e criou o Coronel Ludogero, e ele também atuava. Ele não só escrevia, ele também atuava. Então, ele é o padre que faz o casamento da filha Trubana. Ele é o juiz de paz que faz o divórcio. Ele é o seu Manuel da bodega. Enfim, ele fazia também vários papéis, né? O Luiz Queiroga. Muito, muito inteligentíssimo, o Luiz Queiroga. Então, que coisa boa, Beto. Então. Beto, estamos aqui e, para quem não conhece, né, o ator Beto, eu coloco sempre como grande ator, como referência, mas Beto é multiartista, né, ativista cultural, dos mais importantes aqui da nossa querida Paraíba. Beto, entre novelas feitas na Globo, a gente pode citar aqui Segundo o Sol, A Força do Querer, Velho Chico, Babilônia, Além do Horizonte, Avenida Brasil, Salve Jorge, Cordar Encantado, Escrito nas Estrelas, Malhação 1, 2 e 3, só para poder citar algumas. Isso aqui não está nem a metade, viu, gente? Não estou brincando, não. É só entrar lá no cast da Globo que você vai ver um trabalho maravilhoso e um grande currículo do nosso entrevistado de hoje, né? Nos filmes, citar alguns aqui como Flores Raras, né? Entre Valas, O Assalto ao Banco Central, 180 Graus, o filme, né, gravado em 2010, 5 vezes Favela, agora por nós mesmos. Exatamente. Só para citar alguns dos clássicos top do nosso convidado de hoje. Beto Quirino, fala aqui para os nossos ouvintes. É muito difícil, como um ator paraibano, né, com longa estrada que você tem, coloca para a gente um pouco assim, na tua trajetória, quando começa o teu trabalho do ofício nas artes e como foi chegar no Sudeste e se firmar como um ator global. Olha,
eu gosto de dizer sempre assim, eu presto serviço para a Globo, um ator global. E como em qualquer parte do mundo, o ator, ele vai encontrar sempre esse percalço por conta de que a gente ainda carrega aquele estigma marginalizado, vamos dizer assim, por mais século XXI que a gente esteja, por mais internet, informação, mas infelizmente a nossa classe ainda carrega esse estigma, sabe? E, como sempre, tem dois pesos, né? Por um lado é bom, no sentido de que você, enquanto ator, você também tem a espontaneidade de se relacionar e de você fazer o seu processo de vivência, como também a gente sofre na questão de que o ator, o cantor, é tido como aquela coisa de você ser sempre a mise-en-scène. Exemplo, um cantor, aí você chega, o cantor está lá, dá uma palhinha aí, tal, aí o ator, vem cá, vem fazer uma apresentação para você fazer seu nome e tal, como se assim, muitas vezes, eu acho que não só eu, como a maioria dos atores, o que é que você faz? Você faz, eu sou ator. Sim, mas trabalha em quê? Né? E às vezes quando você diz, eu sou ator, sim, mas está em qual novela? Está entendendo? Então, essa carga que o ator carrega. Então, fica difícil. E aí comigo, eu comecei, né, muito tempo, e foi um processo em que eu comecei com teatro, um teatro de rua, teatro de bonecos, e ao longo, para você ter uma ideia, eu comecei, né, como todos nós começamos em escolas. Sim. E tal, essa coisa, eu tenho o quê, 14, 15 anos e tal. Porque a escola já fazia muita arte, exatamente, né? O que a gente tem que retomar, tem que retomar eu não gosto dessa palavra resgatar, que resgatar fica parecendo uma coisa que está lá no fundo, pô, você está morrendo. Não, vamos retomar, porque pelo menos significa que está lá e a gente tem que só dar o nosso empurrão. Aí o que é que acontece? O que é engraçado é que depois de 30 anos de carreira, assim, sabe, de muita coisa, aí eu consegui fiz um teste e passei. E aí o pessoal chegava para mim e disse, rapaz, você tem sorte. Uma puta dessa. Você tem sorte. E aí, quando eu estava no meu primeiro trabalho, que foi Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, uma minissérie da Glória Pérez. E depois eu fui para a minha primeira novela, que foi Duas Caras. E aí, um belo dia, eu estou em casa, né, deitado, e o telefone toca, era um jornalista de João Pessoa, né, dizendo, querido, você está na novela? Eu digo, estou, minha primeira novela. Sim, mas aí me diz aí, um ator importante que você está contracenando, os grandes, não sei o quê. Eu falei, nossa, meu amigo, eu estou na novela, sabe, eu estou na novela. Eu pensei que você ia dizer assim, e aí, como é que tá, cara, como é que é? Tá? A questão não é você contracenar com um ator importante, a questão é você contracenar, você contracenar. Lógico que os atores são importantes, isso aí não se sombra de dúvida, mas o que eu falo é que, por exemplo, eu como jornalista, eu teria, e aí, como é que é chegar, como é que é essa coisa e tal, sabe? Sim. Então, há essa preocupação, e de um certo lado eu entendo, porque aquela mistificação, né, em torno dos atores, dos grandes atores, né? Lima Duarte, Fagundes, Tony Ramos, enfim. Eu trabalhei com esse pessoal. Tá? Minha primeira participação na novela Duas Caras foi numa cena com Antônio Fagundes. Então, e aí, como é que foi assim? Você contracenar com Antônio Fagundes? Foi interessante, porque Antônio Fagundes, ele decora na hora. Tem essa forma da grande. Aí ele decora na hora. E então eu cheguei para fazer a cena, né? E essa cena está lá na minha página. Eu cheguei para fazer a cena e estava ele sentado, estava Marquinhos Winter do lado. E aí o diretor disse, Fagundes, esse aqui é o ator que vai fazer a cena com você.
Ele olha para mim, estende a mão, como é que vai? Tudo bem? Eu disse, tudo bem. Ele solta minha mão e manda o texto. E aí eu, E aí? tudo bem, mandou o texto de lá, eu mandei o texto de cá. Depois que ele terminou o texto, ele olhou para o diretor e disse, vamos gravar. E eu passei, né, a novela toda, porque meu personagem era o guarda-costas dele, um dos guarda-costas, que nós éramos 7, eram os 7 anões. Então, praticamente todas as cenas de Fagundes a gente estava do lado. E a novela inteira, né, eu convivi. E tinha dias que a gente começava a gravar de 8 horas da manhã e até 2, 3 da madrugada, assim, sabe, quando a novela está dando pique. E aí eu via, teve 2 que eu sempre gosto de contar, né, um fato que foi o seguinte, para você ver assim, a perseverança do ator como é, né? Esses 2 eu gosto sempre de contar. O primeiro é sobre essa coisa dele decorar na hora, né? Ele chegou, ele tinha um trono, que era o trono do Juvenal Antena. Então ele lia o roteiro, dizia, Wolf Maia chegava, dava o texto a ele dizia, dá 5 minutinhos, Wolf. Lia, botava debaixo do trono e mandava vir. Nessa cena, né? A gente estava aqui, ele leu, né? Botou, vamos gravar, vamos. Aí o Wolf Maia foi lá para a suíte é o local onde fica, né? Tem os monitores, enfim, tal. Aí o Wolf gravando, aí mandou, se eu não me engano, era até uma cena com o Rodrigo Hilbert, que a gente prendia o Hilbert para ele, levava para ele e tal. Aí o Wolf disse, ok, corta. Aí ele disse, não, corta não. Ainda tem a fala dele que vai dizer isso e a minha que eu vou dizer isso. Além da dele, já tinha memorizado a tua sequência. Aí E outra vez foi o seguinte, ele gostava de chegar no estúdio, bora gravar aqui, hoje eu quero, sabe, eu vou ferrar hoje eu tenho e tal. Aí um dia ele chegou de bengala, chegou de bengala, assim, sentou-se no meu lado, e aí eu perguntei, o que foi que houve, Fagundes? Ele disse, era um nervo ciático, disse que passou a noite, e aí eu disse, tudo bem, aí deram o texto a ele fez o texto, deixou a bengala assim do lado, começou a ler, aí Wolf, gravando, esse cara se levanta, cara, vai lá pra cena e toma, é isso aqui, corta, ele olha pra mim e fala, minha bengala. Fantástico, né? Sabe, eu acho isso. Operário do ofício. Exatamente, sabe? Foram 2 atores que eu vi, né? Foi ele e Marília Pêra. Marília Pêra, a gente, numa dessas que a gente gravava de 8 da manhã até 2, 3 da madrugada, na novela, tem uma cena que tem uma menina que vai pro meio do tiroteio lá e ela é protestante e ela morre no asfalto. Essa cena foi gravada, acho que eram as 2 horas da manhã e a gente estava desde cedo. E aí o Wolf chega e diz, vamos fazer a cena agora da morte com Marília. E ela no asfalto, ela no meio da rua, na portelinha. Aí Wolf disse, traz uma almofada para Marília. Ela disse, não. A cena é no asfalto, ela está morrendo no asfalto. É aqui, tem que fazer aqui, no cru. Ela fez a cena como se tivesse chegado naquele momento para fazer. Então, sabe, é uma coisa assim que eu digo, quem quer ser ator, ele tem que realmente gostar do que faz, sabe? Se preparar, eu morro dizendo, né, eu morro dizendo que eu não sou um advogado que queria ser dentista. Eu faço porque eu gosto. E tem qualidade, porque ninguém se firma todo tempo, viu? Não adianta só querer, porque é isso que o Beto está colocando, é tão importante, gente, para quem está nos acompanhando aqui, nosso abraço e gratidão pela audiência, mas como é importante, né? Que é isso que Beto revela para a gente desses bastidores, né? Porque às vezes fica só a ideia do glamour, né, Beto? O Brasil que tem essa cultura da teledramaturgia tão forte, de décadas e décadas, e uma das melhores feitas no mundo, isso é verdade, inclusive pela TV Globo, e o que tem de melhor mesmo no mundo, dentro
dessa linha, mas é importante perceber, né, que esse trabalho de formação, de preparação, né, Beto chega a estar ocupando esses espaços, porque primeiro tem uma história interior, o seu trabalho como ator, como trabalho de teatro, quer dizer, esse trabalho de preparação faz uma diferença muito grande, né, Beto? Faz, porque aí o teatro é a base, né? Não é à toa que ele foi o primeiro. E assim... Permanece até hoje. Permanece até hoje, né? Oi, é o pessoal que está chegando aqui, meu querido, Gracinha, Evandro Melo, o grande ator Evandro Melo. Um abraço. Cheiro, Evandro, o pessoal aí está chegando, Leila, família Vitor, Malu. Bom, é o seguinte, o teatro, ele é a base, porque a partir dele, né, que quando vai vir televisão, né, rádio, TV e cinema, você tem aquela estrutura já montada como ator. É como, por exemplo, antes, né, para você ser um cantor, você tinha que ter voz, porque você tinha que cantar, porque ia ser ia ser gravado num disco de cera, de acetato de cera. Então você tinha que ter... Então você tem que ter, além de você ter a voz, você ter toda a tonalidade. Hoje não, hoje eu não digo nem hoje, eu digo há 15 anos. Há 15 anos, quando eu fui fazer a Amazônia, então todo dia a gente ficava na mesa, todos os atores e Glória Pérez, que ficava todo dia com a gente, conversando, né? Ela perguntava o que é que você acha do seu personagem, aquela coisa toda. Aí ela chegou para mim e disse, ó, o seu personagem vai cantar Luar do Sertão, sabe? Luar, hoje eu falei, rapaz, eu sou desafinado até para pedir a benção à mãe, entendeu? Como é que eu vou fazer esse negócio? E aí foi o seguinte, não, como não? Você vai para o estúdio lá. Bom, eu fui para o estúdio lá, quando cheguei, sabe, aqueles equipamentos. E aí o cara, aí, vai a primeira, aí eu, não, gente, eu não, ele, pá, calma. Para a segunda, cara, ainda tenho isso gravado, que sou eu que estou cantando isso há 15 anos. Imagina hoje com a tecnologia de hoje, como é que está. Então, mas isso não invalida. Sim. Sabe? De maneira alguma você ser cantor, não invalida de maneira alguma você ser ator. Se preparar para certo? isso, né? Porque o que é importante é que você tenha noção do seu trabalho. Você tenha noção de que aquilo que você está fazendo é o que você gosta. Aí, Arthur Silva, cheiro, meu querido, tá mandando aí um alô para mim. Então, é você ter noção daquilo que você está fazendo e de que você gosta de fazer. Então, você vai ter dentro desse mundo, porque eu costumo sempre dizer, né, o ator, ele tem uma peculiaridade, né, não só a nossa profissão, né, ator, atriz, que é uma das profissões que você não se aposenta, tá certo? Sim, o ator é ator desde a barriga da mãe, que se a mãe está grávida e entra no palco, ele está lá dentro e está sendo o personagem, que é o filho que está lá, até a morte. Certo? E aí, nós temos essa peculiaridade, nós também, o ator, vocês vão sempre me ouvir dizer isso em todas as entrevistas, em todos os locais que eu chego, porque eu acho isso fundamental, que é a visão que nós, atores, atrizes, temos de mundo, ela é sensível, porque a gente vai ser tudo. A gente vai ser o padre, a gente vai ser o bandido, a gente vai ser o álcool, a gente vai ser a dengue, não é? A gente vai ser o tudo, nada, enfim. Então, o ator, a pessoa que entra na arte cênica, ela tem que estar preparada para divisão desse mundo. Então ela tem que se abster de um monte de coisa, sabe? Se abster de picuinhas, de pele, de religião, de sexo, sabe? Se abster de que a vida, ela é uma coisa mutante. Então a gente não importa preto, branco, azul, amarelo, crente,
católico, budista. Então, por quê? Porque o ator ele vai ser tudo isso, sabe? E aí ele tem o que eu sempre digo, o ator pode ser todo mundo. Agora, todo mundo não pode ser ator. É verdade. Entendeu? Então, é a partir dessa visão sensível que a gente tem, de como é que a gente vai incorporar tics de uma pessoa e colocar para o seu personagem, para a sua personagem, como é que você vai observar determinado animal, né? E que você vai fazer um gato, um cachorro, uma formiga, você olhar e comportamento deles e tal. Porque, engraçado, outra história que eu gosto sempre de contar aqui é o seguinte, meu primeiro personagem na TV era um sanfoneiro. E eu nunca peguei numa sanfona. E aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Então eu disse, eu tinha um amigo lá em João Pessoa que tinha um trio de forró. Eu disse, eu vou ver como é que o forrozeiro, o sanfoneiro, ele se comporta com o seu instrumento. Que isso aí é o fundamental. Lógico que eu não vou aprender a tocar. Mas saber como é que ele pega, como é que ele tira da caixa. Por quê? Porque o sanfoneiro que estiver me assistindo, sabe, vai dizer, isso aí... Tem o traquejo, sabe? Então, como é que ele pega a sanfona, como é que ele vai colocar, como é que ele coloca nas costas e tal. Porque cada profissão, ela tem a sua relação instrumento e o profissional, certo? Um motorista de ônibus é totalmente diferente do motorista de táxi da gente. O motorista do ônibus tem todo um ritual, por exemplo, o ônibus está lá parado, aí ele chega, se senta, passa a flanela tal, limpa, retrovisor e tal. Então tem todo um ritual, certo? Então, todos esses, até o próprio pedreiro que está lá, a minha garganta, e até o próprio pedreiro que está lá, ele sabe como vai pegar na colher para jogar na massa. Sabe? Uma observação, né? Porque, sabe, você vai fazer um pedreiro, aí você pega na colher e joga todo jeito. Tudo bem que pode passar para quem não é, mas para um pedreiro que estava assistindo, diz, esse cara não foi. Soa falso, né? Soa falso. E isso, sabe, por mais assim, não é que a nossa função também seja pegar a realidade crua e jogar, porque aí já não é mais encenar. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade. Isso. É essa sensibilidade que faz a falta. A pesquisa, né? Você vai jogar um elemento diferente naquilo ali e vai passar a verdade, né? Uhum. Isso é para quem sabe, viu? E aí a gente está falando com quem mais sabe de todos aqui na Paraíba, que é Beto Quirino. Né? Mandar um abraço aqui para Tarcísio Pereira, que está mandando um abraço também. Tarcísio também me dirigiu, né? Tarcísio me dirigiu, né? nas esposas. Tarcísio Pereira, as esposas. Minha grande querida amiga Tarcísio Pereira. Fez também Dona Flor no teatro, né? Você fez? Eu fiz Dona Flor no Rio com Marcelo Farias, Carol Castro. Então a gente fiz eu tive que sair. 2007, eu acho que 2008. Só que eu fiz pouco tempo porque era muito puxado para mim. Que na época eu estava fazendo a novela. Para você ter uma ideia, como eu falei, a gente gravava. Chegava no projeto de 8 horas da manhã, gravava até 2, 3, às vezes gravava até meia-noite. Aí Pedro Vasconcelos, que era o diretor, né, e que também na época estava fazendo, aí às vezes eu saía com o Pedrinho, tipo meia-noite, para a gente ensaiar até as 3, 4 da manhã. Nossa. Para de 8 horas estar de volta no Projac e assim sucessivamente. Só operário, viu? Escuta bem, não é só aparecer no Instagram e fazer live, tirar foto, não, e dar autógrafo, viu? Pois trabalho de operário. Sim, e o pessoal assim, tá acostumado a ver que viu a cena 5 minutos, 10 minutos. Só o glamour, né, velho? Não, viu a cena 5 minutos, acha que o tempo de cena é o tempo que a gente chegou e fez. Tem a cena no primeiro capítulo da novela A Força do Querer, onde eu faço um barqueiro e o menino cai do barco, depois né, ele vira Fiuk e tal, e aí era eu, Dan Stuba e o menino.
A cena não leva mais, não chega nem a 5 minutos. Depois de pronto, né? Depois de pronta. A gente levou 15 dias. É. Uma parte foi gravada no Rio e outra parte foi gravada em Manaus. Quer dizer, e aí você vê 5 minutos lá. E aí, sabe, não é assim. Que bom, mas que bom tê-lo aqui, viu? Mais uma Obrigado. vez, quero só agradecer pela sua contribuição, que só enriquece o nosso programa. Beto, além de tudo isso que vocês já estão percebendo, né, desse grande ator, que é cineasta, que é produtor, Beto também é uma figura engajada socialmente na militância da arte e da cultura, e tem um projeto que eu considero um dos mais relevantes e importantes, Beto, que é a tua luta pela construção da Casa dos Artistas aqui na Paraíba. Como é que está isso, Beto? Bom, essa luta, né, ela já vem há um bom tempo. A minha pretensão é justamente construir na Paraíba, em João Pessoa, um retiro, né, uma Casa dos Artistas, nos mesmos moldes do Retiro dos Artistas do Rio. E no mesmo modo também da casa da cidade madura, né? Aquele maravilhoso. Porque não vai ser um depósito de velhos atores, atrizes e técnicos. Vai ser um lugar onde esse pessoal que encontra-se nesse estado né, sabe, que está relegado e tal, volte, venha para a sociedade e aí cada um vai desempenhar o seu papel. Então, por exemplo, no espaço lá, para você que é ator, e aí você vem, tem um espaço lá onde você vai fazer oficina, onde você vai dar palestra, porque a gente tem sempre aquela cultura de dizer que o velho, sabe, ele já não serve, né? Isso. Mas a gente tem que ter também, estabelecer que o velho significa também a produtividade, sabe? E a experiência. A experiência. A gente tem que ter também o velho ator, sabe? Para nos contar a sua experiência, que é para a partir dela a gente fazer a nossa base e dar continuidade. Memória, né? Sabe? E não colocar como seres descartáveis, que chega a determinada época, não serve, joga. Então, a gente tem que ter essa cultura de que o que a gente passa, certo? Ao longo da nossa vivência, serve como base para você ter a tua continuidade. Sim. Porque aí você vem, sabe, de uma coisa que vai passando, que da rotatividade da própria existência, da própria vida da gente. Porque, veja bem, uma vez eu cheguei para o senhor Emiliano Queiroz, né? Grande Emiliano Queiroz, a gente conversando, aí eu disse a ele, o eterno Disseu das Borboletas. Exatamente, é isso. Mas aí onde é que está? Pega mais um pouquinho, por favor. Aí onde é que está? Eu disse, senhor Emiliano, a questão é a seguinte, eu tinha medo do senhor. Olha. Aí ele começou a rir, disse, quando o senhor fazia Juca Pitanga. Juca Cipó. Juca Cipó na novela Os Irmãos Coragem, de 70. Né? Porque foi a época que meu pai comprou a televisão, foi 70, foi quando eu comecei a ver essas coisas. E aí eu pirralho. E aí o Semiliano olhou, e aí eu disse, e outra coisa, viu? Mesmo que o senhor seja conhecido como o eterno Disseu Borboleta, tá? Para mim, o senhor vai ser sempre o eterno Juca Cipó. E aí ele me disse, realmente, para mim, Juca Cipó é um personagem que sempre está comigo, que eu sempre guardo com carinho, tá entendendo? Mas Disseu Borboleta não vai me largar nunca. Eu digo, não vai, mas, entendeu? Então, é isso, é você ter essa convivência, então, para ter essa continuidade. Sabe? De você chegar, não só com ele também, outro também. Eu acho engraçado que assim, a galera porque eu sempre gostei daquela galera que fica, daqueles atores que ficam lá atrás, que é os atores que sustentam o enredo e tal. E Vereza, Carlos Vereza, eu não conheci Vereza quando estava fazendo Velho Chico, até hoje ficou meu amigo. Beleza, Aderaldo? Um cheiro, meu querido. E eu disse, Vereza,
eu também tinha medo de você. Aí por isso ele começava a dizer, selva de pedra, miro e tal. Aí, quer dizer, mas aí você ter, sabe, a velhice como experiência, como eu poder chegar para alguém e dizer assim, me conta como era antes de eu nascer. Me conta como é que era esse processo. Porque, por exemplo, hoje, a geração de hoje, eu vi Silvinha, minha querida amiga Silvinha Torres, inclusive foi parceira minha no espetáculo As Esposas, junto com o Tarcísio Pereira. Uhum. Ela fazia minha esposa, né, Silvia Torres, que é a repórter, Silvinha. E Silvia Torres entrevistando uma menina, acho que nesses Caminhos do Frio, um negócio desse aí, e tinha uma máquina de datilografia. E aí ela perguntou, você sabe o que é isso? A menina disse, não sei o que é. Entendeu? Choque, né? E meu filho, hoje ele já vai fazer 30 anos já, mas quando ele era pequeno, ele chegou para mim e disse, pai, a TV era preta e branca, era? Como assim, né? Pois Como é possível? Como né? é possível, né? Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que levar em consideração, que, como aqui meu amigo Adelal Luciano está dizendo, a vida é um aprendizado, né? É uma transformação, é descoberta. Então a gente tem que estar nesse processo, Com certeza. sabe? A gente tem que, o que você vai representar, o que você vai passar, sabe? Você tem que estar nesse processo. Então, como eu disse, como nós, atores e atrizes, nós somos do ontem, hoje e do amanhã, porque a gente é do ontem quando a gente está fazendo uma coisa de época, tá? Pavão Misterioso, que eu achei genial no Pavão Misterioso foi a confluência que você, Nana, como diretora, teve a concepção de unir, sabe, o presente com um passado sem quebrar e sem destoar da história, sabe? Quando você coloca o Rossi, quando você colocou o pessoal dos palhaços, enfim, tal, trouxe para uma contemporaneidade, trouxe para uma contemporaneidade. Então é isso, eu acho que o que a gente tem que fazer é a gente ter que pegar essas experiências. Então a Casa dos Artistas é justamente isso, é justamente para acolher esse pessoal. E hoje eu estou com um trabalho junto com a Funjop, tá? E nós estamos procurando, né, junto com a Funjop, procurando esse local, porque, por incrível que pareça, foi um órgão, né, que comprou a ideia, que disse, vamos nessa, vamos ver essa ideia. E não é tão simples, não é tão simples quando se pensa. Então, tem todo um trabalho porque é uma coisa que tem que ser feita a partir do zero. Então, estamos em conjunto, né, com o Marcos Alves, o próprio prefeito lá, o Cícero Lucena, que comprou essa ideia. E que é uma coisa que eu digo que é a seguinte, eu acho que independe de A, B ou C, eu acho que o que importa é quem compra a ideia e quem vem se acoplar, sabe? Eu acho que não é o momento da gente dizer, é fulano, é cicrano ou beltrano. Exatamente. Agora, também só não podemos ser extremistas a ponto de desviar o nosso propósito. Claro. Tá? Então, o propósito não pode ser desviado, ele tem que ser direcionado. Então, o que é que acontece? Então, a Casa dos Atores da Paraíba, ela veio justamente para isso. Que a primeira vez quando eu tive essa ideia, que fui conversar na época com o Ricardo Coutinho, que na época ele era governador, e eu conheço o Ricardo desde o movimento estudantil, e enfim, esse pessoal que está aí, né? E aí eu disse, Ricardo, assim, e Ricardo estava no final do mandato, ele olhou assim e disse, você está legislando em causa própria. Eu digo, claro, cara, também. Estamos envelhecendo. Pois E a política é para isso, né? Exatamente. Então esse é o nosso projeto. E é um projeto muito bonito. Aproveitar que a Paraíba aí, né, como o Brasil todo aí, esse ano vive um processo eleitoral
que os paraibanos e paraibanas possam escolher bem os nossos representantes, principalmente quem vai para ali, para a Assembleia Legislativa, e que possa ter compromisso, né, com arte e cultura e principalmente fortalecer esse belo projeto que é da construção da Casa dos Artistas, começando por João Pessoa, e oxalá permita que a gente venha lá na frente ter pelo menos uma em cada regional. Parabéns, Beto, e aqui eu tenho a incumbência de passar uma pergunta do Arthur Silva para você. Mas antes disso, mandar meu abraço para o querido doutor e amigo Aderaldo Luciano, um dos maiores pesquisadores sobre o cordel no Brasil. Exato. Grande abraço, Aderaldo, e também para a Soraya que está aqui nos escutando. Arthur Silva pergunta, diz, Nana, pergunta a Beto sobre a experiência dele com o Grupo Língua, nos idos anos de 1980. Antes da guerra. Que grupo é esse, Beto? Fala pra gente. O Grupo Língua era um grupo, era Arthur, era o pessoal lá da universidade, né? E o Alcântara, né? E era um pessoal da universidade que... Alcântara lá do Espaço Cultural? Não, o outro, o que faleceu, eu me esqueci o nome dele agora, me perdoa, mas daqui a pouco eu me lembro. Aí esse grupo, né, o propósito era pegar poesia e encenar. Tá? E aí era legal, porque Nido Lobo, sabe? Nido Lobo e tal. E aí a gente fazia intervenções em tudo quanto é canto. E um dia, não sei se tu se lembra, a gente tinha para você ver essa coisa que eu falei, dessa marginalidade que nós atores carregamos e tal. A gente tinha uma apresentação no hall da reitoria, que era para um congresso, uma coisa que estava havendo lá, com os pró-reitores, assim e tal. E a gente estava atrasado. Estava um pouco atrasado, né? O pessoal foi fazer aquelas coisas anteriores e tal, aquele ritual, aquele aquecimento e tal. Então, e o cerimonialista, certo? Quando a gente vai chegando na reitoria, tem a rampa, o cerimonialista chega para a gente e fala: vamos, vocês estão atrasados, o pessoal está aí, vão gritando. Quer dizer, vão gritando que é para fazer zoada e tal. Aí eu digo, porque essa, né, essa ideia da coisa. E para você ter uma ideia, quem não assistiu aí num filme chamado A Guerra do Fogo, eu aconselho. É um filme do diretor francês chamado Jean-Jacques Annaud, que é o mesmo diretor de O Nome da Rosa. E na Guerra do Fogo, ele conta a história de duas tribos primatas, sabe? São australopithecus, quando o homem descobre o fogo, e aí, né? E nesse filme, a comunicação, né, deles são grunhidos, sabe? Só que, o que foi que aconteceu? O Jean-Jacques Annaud, ele é tão, como fala, tão... detalhista, que ele simplesmente contratou o John Burroughs, que é o cara, Anthony Burgess, que é o cara que escreveu o livro chamado Laranja Mecânica. Então ele contrata... É um filme também maravilhoso. Exatamente. Né? Então ele contrata o Anthony Burgess. O Anthony Burgess começa a fazer pesquisas de línguas mortas, sabe? E de línguas antigas. Faz uma junção e cria uma nova língua. E todos aqueles grunhidos que você escuta no filme são textos que os atores tiveram que decorar. Perfeito, né? Os signos, o que a língua é isso, né? Pois é. As línguas são símbolos e signos, né? Então, é isso que eu quero dizer. Essa percepção que nós temos que ter, sabe? Essa percepção do fazer, né? E assim, quando a gente procura... Tem gente que confunde muito, né? Outra coisa que eu sempre gosto de dizer. Tem gente que confunde muito, porque quando eu estou procurando trabalho,
as pessoas pensam que eu estou procurando fama. É. Obviamente a fama advém do trabalho, isso não tem, com certeza, isso aí com Recorrência, certeza. né? Tá? E quem assiste minhas entrevistas vai dizer, ei, lá vem ele com aquela história de novo. Mas é uma história que eu gosto de contar porque, para mim serve e muito, que foi o meu primeiro conselho que eu tive quando eu estava fazendo meu primeiro trabalho na televisão. Foi com o Milton Gonçalves. Faleceu nesse ano. Ai. Exatamente. Então a gente, como eu disse, a gente passou 15 dias, todo dia, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde. A mesa, todo o elenco, diretor, a autora, Glória Pérez lá, e conversando, cara. Conversando, ela trazendo gente porque era sobre o ciclo da borracha, trazendo o cara que estava na hora que o Chico Mendes foi assassinado, enfim, os seringueiros, enfim. E eu gostava muito de ficar conversando com o senhor Milton Gonçalves, porque ele era muito brincalhão, né? A gente contava piada, aquela coisa toda, né? Uma vez eu disse a ele, a gente conversando, ele disse, olha, Milton, pra mim não tem filme seu, pra mim não existe igual a Rainha de Aba. A Rainha de Aba é sensacional. Aí ele olhou pra mim e disse, tu quer bem dizer que eu não estava atuando, eu estava sendo eu mesmo, né? Aí, num desses dias, era uma sexta-feira, era o último dia, Glória Pérez disse, olha, vai dar, eram umas 11h30, que era a hora do almoço, né? Aí ela disse, vai ser aberto, os repórteres estão aí, os jornalistas, né? Para fazer a cobertura e tal, aquela coisa, e quem quiser almoçar, vai almoçar. E o seu Milton do meu lado, dizendo que estava morrendo de fome, eu disse também. Aí ele disse, a gente vai almoçar, né? Eu digo, vamos almoçar. Aí ele disse, peraí que eu vou no banheiro. Então ele foi ao banheiro. E eu fiquei do lado de fora, assim, de braço cruzado. E aí a porta abriu e os jornalistas entraram e foram procurar as estrelas e tal, e eu estou aqui. O seu Milton sai do banheiro, toca no meu ombro. Aí diz, vamos embora almoçar, porque eu estou muito velho para esse negócio. Você está muito novo. Está entendendo? Nunca procure eles, não. O seu trabalho é quem vai trazer eles até você. Então, nunca procure, não. Faça o seu trabalho, que ele é que ele vai trazer você. Vamos embora? Perfeito. O que é que restava dizer? E atrás do mestre, né? Não com o mestre. Que maravilha. O que restava eu dizer? Vamos almoçar. Entendeu? Riqueza. Então, são essas coisas que para mim, sabe, muita gente diz, você chegou lá, cheguei lá onde? Ninguém chega lá não, ninguém chega em canto nenhum não. Estamos na caminhada ainda, né? É o eterno, sabe, busca pelo que está vindo, sabe, a gente teve e tem toda uma trajetória, né, rica, sabe, por um lado, e que transgrediu por outro, que foi a pandemia. Sim. A pandemia, ela conseguiu mostrar as duas faces do ser humano, enquanto ser humano, sabe? Enquanto dizer assim, você é solidário e você é cruel. Então, nós tivemos essa revelação, sabe? Nós tivemos essa revelação durante esse período e estamos tendo. E isso aí, para mim, foi enriquecedor, porque eu pude captar, pelo menos, quem me rodeia, quem é quem, sabe? Quem é quem. E não aquela coisa de dizer, eu sou isso da boca para fora. Então, a pandemia, ela trouxe, em nível mundial, essa resposta que a humanidade estava precisando. A certo? vida real, né? Na vida real, sabe? Que a humanidade estava precisando porque era bombardeio o tempo todo, que eu acho que, não sei, Deus chegou e disse, peraí, cara, vamos, calma aí, vamos dar um freio aí, certo? Aí pegou um conta-gota assim, fez, pim!
Pronto, aí, cara, aí para vocês se ajeitarem. Mude aí a forma, né? Exatamente. De pensar e de consumir. Aham. Beto, a gente está já chegando no finalzinho realmente do programa, o que é uma pena, mas eu não Não posso é deixar rápido, de te perguntar também sobre a tua atuação dentro do SATED, né? Tu que é diretor, né, de audiovisual, cinema e audiovisual Exatamente. do sindicato. Conta um pouco de que é o sindicato, como faz, qual é o teu trabalho lá dentro e qual a importância de estar sindicalizado. Ok, boa. A questão é a seguinte, o sindicato dos artistas da Paraíba, o SATED hoje, ele se encontra num período que ele foi uma renovação literal. Ele estava todo desestruturado, sabe, burocraticamente. E aí foi um trabalho árduo de toda a diretoria, sabe, da presidente Sheila, de Cláudia, sabe, do pessoal da moda, de Ricardo, de Sérgio Nasa, que é da dança, Pantera, enfim, houve uma união nesse grupo que foi moldando esse sindicato para chegar ao que está hoje. Tanto é que foi feita a convenção semana passada, né, a convenção trabalhista, a convenção sobre os preços e o quanto vale o nosso trabalho. Então, a importância do sindicato na nossa categoria é que você trabalha dentro do que pede a lei, sabe? É que você trabalha dentro do que está estabelecido entre, como você sempre falou aí, é trabalho, é braçal, é isso. Então, a importância de você sindicalizar-se, a importância de você estar dentro do sindicato é porque você vai estar legalizado na sua profissão, você vai estar a par do que ocorre, né, em nível nacional ou até mesmo mundial, porque você não pode estar estabelecido como uma coisa solta. E isso é que dificulta ainda mais a nossa profissão em se firmar enquanto profissional. A gente tem que tirar essa coisa do ser humano de achar assim, é assim e eu posso fazer. Porque hoje existe o quê? Com esse avanço da tecnologia, com o youtuber, com o TikTok e tal, então todo mundo se acha ator, todo mundo se acha atriz, é aquilo que eu disse, né? Então, a questão do sindicato, ele é importante porque ele estabelece esse vínculo profissional, ele estabelece o quanto você vai ganhar, quais são o que você precisa para se estabelecer enquanto profissional, porque aqui vai estar os seus direitos e os seus deveres. Então, o SATED hoje caminha para essa trajetória, sabe? Então, por isso que eu conclamo a todos vocês, atores, atrizes, técnicos, a entrarem na nossa página, que é o satedpb.org, e ver, sabe, pelo menos ler, sabe, o que está lá, e aí você se estabelecer, você chegar e vir com a gente, e vir nessa luta, porque é uma luta onde temos que estar unidos. Então, a gente tem que estabelecer-se enquanto profissional, sabe, para você chegar, quem quer ser global, sabe, tem que ter um DRT, sabe, porque sem o DRT você não fala. E o que é o DRT? O DRT é o documento onde estabelece que você é um profissional daquela área. O DRT para o ator, a atriz e o técnico é igual ao CRM para o médico, ao OAB para o advogado, entendeu? Então, ele uma vez me falaram, né, quando fui fazer o teste, né, da Globo lá, que o produtor chegou, a sala estava cheia, e ele só fez essa pergunta: quem não tem DRT? Sai, né? Aí levantou a mão mais da metade, disse, pode sair. Não quero nem saber se você é bom, sabe? Não, mas eu sou bom. Sim, você é bom, mas você não é profissional do jeito que a lei quer.
E se você está pretendendo ser um profissional, sabe, global, etc e tal, você tem que estar regido dentro dos cânones da lei. Amparado pela Certo? lei, né? Amparado pela lei, Sindicalizado, é o sindicalizado, sabe, com seu DRT, ir lá na sua carteira profissional e tudo. Então, enfim. Então, eu conclamo a todos a virem conosco no SATED PB, tá? Dá uma olhada lá na nossa página e vamos nos filiar. Isso, Beto. Estamos Ah, chegando que ao pena. fim, tudo que é bom Mas também, foi- como passa mas rápido, pergunta, né? é só uma Como outra. passa rápido. Tem que vir novamente aqui, viu, Beto? Tá já intimado. Queremos mais uma vez aqui informar para os nossos ouvintes, aqueles que acompanham o programa Cultura em Pauta, que a partir desse programa nós vamos dar um intervalo, infelizmente, da realização deles, como explicamos no início, quem não nos ouviu, em virtude que tanto o meu pai está passando também por enfermidade, como o pai de Vera também está cometido de enfermidade, que está exigindo de nós uma presença mais, né, constante, o que é extremamente necessário. E aí a gente faz sempre esse programa, Beto, com muito carinho, com muita pesquisa, com muita dedicação, e não dá para fazer de qualquer jeito. Então, em respeito a você que nos acompanha, a nossa audiência, é que estamos dando um intervalo, mas é só um até breve, viu? Já já nós estamos de volta. Deus quiser. Aqui, agradecer demais, Beto, e deixar aí os microfones do programa à tua disposição para que você possa aí dizer para os nossos ouvintes, a tua rede social, como faz aí para seguir o Beto Quirino, acompanhar e aprender muito mais com essa nossa lenda viva do teatro, do cinema, da Paraíba, do Brasil, um orgulho imenso, Obrigado. né, ter você no nosso programa. Obrigado, Nando, obrigado, Marcelo. Eu sou terrível, assim, para nomes e fisionomia, sabe? Pelo menos Marcelo, né? Eu sou terrível, cara, para nomes e fisionomia. Não sei se eu já disse isso a você. Mas, assim, um cheiro, minha filha, eu te amo, Narinha, que está ligada aqui, Aderaldo, Nelson, meu querido Nelson Barbosa, que é o nosso grande poeta, enfim. A todos vocês, né, que desprenderam um pouco de tempo para vir aqui e assistir a essa nossa entrevista, essa nossa conversa, né? Foi ótimo. Essa nossa Foi ótimo. conversa, um cheiro, sabe? Um papo legal, gostei, adorei. E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, gente? A tua rede social, no Instagram, como é que faz para Sim, para me seguir no Instagram é @BetoQuirino1. A minha página é Escambando, porque meu apelido é Escambando, porque eu sou sempre a favor do escambo. Isso. O escambo quer dizer a troca. Né? Antes do homem inventar o dinheiro, a forma de relacionamento era a troca. E essa troca, né, podia ser um saco de feijão por um carro. O que importava era a necessidade, que é justamente o que... Então, quando o dinheiro entrou na jogada, esculhambou tudo. Então, é escambando.wixsite.com/Beto Quirino. Repetindo, escambando.wixsite.com/Beto Quirino. Tá bom, gente? Um cheiro. Bom. Lindeza, Beto. Vamos terminar o nosso programa com o nosso Arthur Silva. Aí, Arthur, aí, querido. Um cheiro grande com Cheiro a pouco todos. picante. Tchau. Marcelo, até logo, né? Daqui a pouco nós vamos estar de volta por aqui. Um beijo grande. Veroca, Vera Grangeiro, fica com Deus, saúde aí para teu pai. E logo nós estamos de volta. Um cheiro. Tchau, gente. Ficou.